Já se pegou resolvendo os problemas de alguém enquanto eles só continuam a acumular mais bagunça? E se eu disser que talvez você esteja sendo manipulado? Pois é, meu amigo, isso pode estar acabando com a sua paz e te deixando sobrecarregado. Fique conosco até o final desse vídeo, porque hoje vamos mostrar como identificar essas situações. E mais importante, como definir limites claros para nunca mais cair nessas armadilhas. Quero compartilhar o que aconteceu comigo, que talvez vocês também tenham vivido ou estejam vivendo. Tem uma amiga que é muito próxima, ela sempre precisa de ajuda para alguma coisa e eu sempre tô ali pronta para ajudar. Às vezes é problema com o dinheiro que ela tem, às vezes é um conselho que ela quer, mas eu largo tudo que eu tô fazendo e vou ajudar ela porque eu acho que eu me sentia bem fazendo isso, né? Só que aí começou a pesar pra mim, porque as minhas coisas nunca resolvia, eu sempre estava disponível pra todo mundo e pra mim nunca tinha tempo, era tudo corrido pra fazer minhas coisas. Mas como era um caso de necessidade, né, eu sempre ajudava ela, porque ela foi mudar de casa, tinha que sair correndo, né, porque tava tudo lá na última hora, não tinha jeito. Aí eu fui lá ajudar, aí arrumando as caixas, vendo tudo. Eu naquela correria, quando eu percebi, ela tava parada, mexendo no celular, conversando, dando risada e eu fazendo a mudança dela sozinha. Aí eu vi que não tinha tanta necessidade, aquela prioridade que eu tava dando. E eu olhei para a situação de uma maneira diferente. Eu percebi que ao tentar resolver os problemas dela, eu não estava realmente ajudando. Eu estava só permitindo que ela continuasse empurrando as responsabilidades dela para mim. Eu percebi que isso também acontecia em outros aspectos da minha vida, na minha família, em outros relacionamentos, no trabalho também, sempre pegar mais coisa do que era meu. Eu achava que era sinal de proatividade. A gente acha que quanto mais coisa a gente fizer, melhor a gente está sendo. Só que na verdade não é isso. Quanto mais coisa a gente faz, com menos qualidade sai. Porque chega uma hora que você não tem tempo e aí você precisa melhorar e vai se desgastando cada vez mais numa coisa que no final te traz mais prejuízo do que benefício. Mas a gente precisa viver para poder entender. E foi nesse momento que eu percebi, e foi difícil para mim admitir no começo que essa minha maneira de ajudar estava fazendo mal para mim e para ela também, mas eu coloquei limite e foi necessário. Graças a Deus deu tudo certo. E agora a gente vive cada um cuidando da sua vida e mantém a amizade de forma natural e saudável. E assim funcionou nos relacionamentos, assim funcionou no trabalho e em tudo em volta, porque é um comportamento que reflete. Então agora a gente vai compreender como que esse comportamento ocorre em ambos lados, tanto da minha parte quanto da minha amiga. Quais seus ganhos e quais seus prejuízos. E como que a gente pode evitar para não ficar nesse tipo de situação, onde a gente se sobrecarrega demais, onde a gente acaba pegando um peso que a gente não precisa e responsabilidade mais do que a gente aguenta. Bom, agora que vocês ouviram a história da Candy, sobre como era ela com essa amiga dela e esses comportamentos que ambas tinham, a gente vai começar a correlacionar dentro de 3 pontos importantes para que vocês entendam por que esse comportamento acontece e o que você precisa fazer para poder mudar. Primeiro ponto que a gente tem que entender, o comportamento do outro. Essa amiga que a Candy relacionou, ela tem um comportamento que nós vamos chamar aqui de comportamento de delegação de responsabilidade. O que esse comportamento específico causa, o que esse comportamento específico é para essa pessoa e por que ele provoca essa resposta em você. Vamos entender ele agora nesse momento. Quando a gente fala de comportamento de delegação de responsabilidades, a gente tem que entender que esse comportamento é aquele que ela fazia de pedir para a Candy fazer alguma coisa por ela. Ou seja, ela tem a responsabilidade sobre lidar com a própria mudança, como foi o nosso exemplo, porém ela delegava essa responsabilidade para Candy. E acabava que ela não fazia essa mudança. Ela até fingia estar ajudando na mudança, ou até mesmo estava presente fazendo um pouco, mas ela não fazia a mudança em si, que era uma responsabilidade dela. Agora, toda vez que ela passava esse comportamento para alguém, ela delegava essa responsabilidade para alguém, o que acontecia na verdade? Ela estava evitando um problema, que é ter que arrumar as caixas, ter que fazer alguma coisa, que nós vamos chamar aqui de aversivos. Então ela evitava esse aversivo, e com isso ela conseguia ter mais tempo, mais tranquilidade, enquanto outras pessoas assumiam as responsabilidades dela. No nosso exemplo, obviamente, a Candy estava assumindo as responsabilidades por essa amiga. E esse comportamento continua porque existe
alguém que está assumindo essa responsabilidade, alguém que está fazendo com que ela se sinta bem em passar isso para o outro. Esse primeiro comportamento, ele acontece justamente porque nosso segundo comportamento que nós vamos relacionar agora, que nós vamos chamar de comportamento de codependência, que está ligado a você que está emitindo o comportamento que nós vamos chamar de codependência, é o que está fazendo aquele comportamento primeiro acontecer. Você está permitindo que ele aconteça. E agora a gente vai te explicar por que você está permitindo que ele aconteça e como ele acontece de fato. O comportamento de codependência que nós estamos comentando e falando funciona da seguinte maneira: toda vez que você ajuda uma pessoa ou faz algo por uma outra pessoa que não é responsabilidade sua, que não tem a ver com você diretamente, você acaba gerando uma sensação positiva que faz com que aquele comportamento seu se mantenha. Qual que é essa sensação positiva que eu estou me referindo? Vamos pegar o exemplo da Candy que a gente colocou aqui para vocês vocês consigam entender. Quando a Candy ajudava a amiga dela, o pensamento que ela tinha, pelo que ela mesma já me contou, é que era uma amiga dela e a amiga dela se sentia bem e era afetuosa com ela, era gentil com ela. Sempre pedia e falava para ela que podia contar com ela porque ela era uma boa amiga. Esse comportamento da amiga da Candy fazia com que a Candy se sentisse bem. Então toda vez que a Candy ajuda uma pessoa, ajuda aquele indivíduo se sente bem e faz com que a Candy se sinta bem por ter ajudado. Só que chega um momento que esse comportamento acontece tantas vezes que a Candy começa a juntar muitas responsabilidades que já não são dela. Então ela começa a juntar responsabilidades atrás de responsabilidades e essas responsabilidades começam a se empilhar. Só que não são responsabilidades dela, são responsabilidade dos outros. E aí começam a aparecer as responsabilidades que são da Candy. E quando essas responsabilidades da Candy aparecem, ela não começa a ter tempo mais para lidar com as suas responsabilidades ou até mesmo com a dos outros. Só que, como toda vez que ela ajuda o outro, ela se sente bem, ela começa a priorizar a responsabilidade do outro sobre a própria responsabilidade, que é isso que a gente vai chamar de codependência. Ela vai estar entendendo a partir daquele momento que a outra pessoa precisa dela e só pode fazer e continuar nessa relação se ajudar essa outra pessoa. Então essa outra pessoa e ela codependem uma da outra. E esse comportamento faz com que ela comece a ignorar as próprias responsabilidades. Então você que está assistindo está começando a ignorar as suas responsabilidades porque você está acumulando responsabilidade dos outros devido a esse comportamento de codependência. E o seu comportamento de codependência está aumentando o comportamento de delegação de responsabilidades do outro indivíduo. Ou seja, quando esses dois comportamentos se encontram, um começa a aumentar o outro. Agora, junto com a Candy, ela falou no final como ela resolveu esse problema, como ela conseguiu mudar isso a partir de uma percepção que ela teve. Só que essa percepção não foi apenas para o relacionamento com essa amiga, ela passou isso para outras áreas, como ela mesma falou. Ela passou isso tanto para o ambiente familiar, ambiente de trabalho, relacionamentos de amigos e todas as relações da qual ela tinha. Então agora a gente vai entrar no que vocês precisam fazer para conseguir sair e parar de emitir esses comportamentos e começarem de uma vez por todas a resolverem esse problema que vocês estão carregando. Como foi dito, nós vamos trazer uma solução para vocês. Eu vou compartilhar o que eu fiz e o Insano vai explicar como que funciona. Saber dizer não de forma respeitosa é fundamental para evitar que os outros abusem da sua boa vontade. E é muito difícil da gente compreender isso e realmente agir de acordo com isso. Principalmente se a gente já tem um costume de sempre ceder, de sempre estar ali disponível, solícita para tudo que acontece. Então a gente precisa aprender até que ponto a gente pode ir, quando estabelecer o limite para não ultrapassar a quantidade das responsabilidades que a gente pode adquirir e fazer para viver saudável sem prejudicar um ou outro. Então, isso que a Candy está explicando, o dizer não, é bastante essencial para que você comece a entender que nem tudo que você está fazendo para se relacionar com o outro precisa ser dito sim, precisa ser feito.
Nós muitas vezes colocamos questões na nossa vida que a gente precisa agir, porque se nós não fizermos isso pelo outro, o outro não vai ser mais nosso amigo, o outro não vai dar mais atenção para nós. E nós acabamos criando um vínculo inicial com essas pessoas de permitir com que elas abusem de nós, de nossa boa vontade, pedindo cada vez mais coisas, enquanto nós fazemos para continuar tendo essa amizade, tendo essa relação. Quando a Candy disse que pôde dizer não e aprendeu a dizer não para situações que ela vinha passando, ela mesma relata que inicialmente não é fácil. Por exemplo, se não é fácil para Candy e eu perguntar aqui para ela nesse momento, Candy, como que foi quando a primeira vez você disse não? Como é que você se sentia em relação a isso? A primeira vez que eu disse não, parecia que eu tava indo contra a minha vontade, parecia que eu não tava fazendo uma coisa certa, porque tinha alguém precisando de mim, eu poderia atender a solicitação da pessoa, mas estava negando isso. Então no começo é muito difícil separar, como se você tivesse dependente. Aqui você precisa fazer aquilo para se sentir bem, porque se você não tiver o tempo inteiro exausta, com muitas coisas para fazer, sem tempo para nada, não é o suficiente. Eu sentia que falar não era muito difícil. Para mim era preferível qualquer coisa que falar não. Eu não queria falar não, eu queria sempre estar ali e fazer tudo. Só que me doía no fundo eu ver que aquilo lá me fazia mal. E por que eu fugia tanto das minhas responsabilidades? Por que eu não queria olhar para mim e fazer por mim o que eu estava fazendo por aquela amiga? Qual que era o problema, entende, em fazer por mim? Por que eu tinha culpa em fazer por mim e fazer pelos outros não? Então eu comecei a refletir a respeito disso para trazer um olhar melhor diante daquilo, que era uma coisa que eu precisava fazer, colocar o não, né? E saber falar não, estabelecer o limite e me sentir bem com isso, entender até que ponto que ia. Então no começo foi muito difícil, mas mesmo assim eu consegui falar não. Foi muito mais fácil do que eu imaginava, porque eu achei que se eu falasse não, ela fosse continuar insistindo sem parar, mas só que não foi, entende? Eu falei, não, dessa vez eu não posso, amiga, e ela falou, tudo bem, e arrumou outra pessoa para fazer. E eu fiquei livre daquele peso e comecei a cuidar mais de mim e das minhas relações. E refletiu também, eu comecei a ter menos trabalho, comecei a ficar menos sobrecarregada com todas as outras coisas que eu pegava por aí, que eu fui ver o tanto de coisa que eu tava fazendo desnecessariamente. Vocês percebem que uma simples questão que eu fiz para Candy desencadeou todo um aprendizado? Ela conseguiu explicar como que o comportamento dela iniciou quando ela começou a dizer não pela primeira vez, o que ela sentia por trás disso, o que ela achava que iria acontecer e a dificuldade que é a gente conseguir, depois de já ter criado essa relação inicial de sempre fazer algo pelos outros, ter responsabilidade pelos outros, como é difícil a gente quebrar esse vínculo inicial. Só que uma vez que você comece e você passe a dizer um não para a pessoa e agir em prol ao que você precisa, como a Candy relatou, você começa a construir um caminho de entendimento do que você tem que fazer, de onde você precisa chegar e por que é tão importante você começar a olhar para si mesmo e mudar as coisas para si do que para o outro. Começar a mudar o que você faz para você, as responsabilidades que você assume com você. Quando eu comecei a perceber que eu precisava colocar limite, eu já estava sobrecarregada, adoecendo física e mentalmente. Eu não dormia direito, tinha que fazer sempre 3, 4 coisas ao mesmo tempo, nunca estava verdadeiramente presente no que eu fazia. Era sempre fazendo uma coisa, pensando na próxima tarefa e sempre estressada. Ficava sem comer, ficava sem praticar exercício, nunca tinha tempo para mim. Então foi assim que eu tive esse insight de ver que estava tudo ruim e querer mudar. E eu comecei a listar tudo que seria prioridade na minha vida, tudo que eu precisava fazer por mim para que fosse melhor e saudável. Refletir a respeito das minhas ações, ter mais segurança, não precisar de reforço dos outros, não precisar me sacrificar para ajudar as pessoas, poder dormir melhor, me alimentar melhor, ter uns relacionamentos mais saudáveis, que não tivesse tanta dependência incluída, né? Porque aí acabava adoecendo a relação, tanto de trabalho, onde quer que seja. E aí eu fui aprendendo a dizer não, fui definindo o que era prioridade, confiar
confiando mais em mim e praticando, mesmo que eu achasse isso uma loucura no começo, porque eu estava acostumado a agir completamente de forma inversa, né? Sempre dando solista e me doando para todo mundo, menos para mim. Que eu fui sentindo autonomia, me sentindo bem, feliz e desperta, e agora eu não preciso mais me submeter a esse tipo de situação para me sentir bem, para me sentir aprovada, para me sentir bem comigo mesma. Então, o que eu desejaria, assim, se eu pudesse desejar alguma coisa para vocês, é que tenham paciência e entendam que isso é um processo. A gente não vai mudar da água pro vinho do dia para noite. Assim como a gente aprende a ter esse comportamento de depender dos outros, de querer estar sempre ali se doando, se esforçando, a gente deixa ele de lado e adquire um novo comportamento no lugar, que é o de se aceitar, de se confiar em si mesmo, de se priorizar, aprender a falar não com clareza e respeito, sem ofender, sem passar dos limites, entender o que você realmente quer para sua vida e devagar moldar o que é melhor para você. Então, como vocês podem ver o que a Candy está relatando, todas essas dificuldades, tudo isso que ela passou, tudo que ela aprendeu conforme ela foi trazendo esses comportamentos, todas essas relações que ela fez, é o que a gente vai chamar que é o desenvolvimento da autonomia. Ela está indicando a autonomia que ela começou a adquirir com essas mudanças. Como ela mesmo disse, não é fácil, não quer dizer que simplesmente por você saber você possa mudar e já consiga mudar. O que você precisa fazer para mudar é colocar esses critérios em prática, é começar a fazer para ver acontecer. E com certeza a gente entende que não é fácil para vocês deixarem de ajudar alguém, principalmente quando é alguém que nós amamos, alguém próximo a nós. Mas entenda que quando vocês começarem a fazer isso, a autonomia que vocês vão desenvolver com isso vai ajudar vocês a chegarem em um novo nível, em um novo patamar. Como a gente sabe que tudo isso é difícil, pedimos então que se vocês tenham algo a comentar, algo a trazer para nós, deixem aqui nos comentários. Conversem conosco, tragam essas situações das quais vocês têm dificuldades para resolver. Nós com certeza leremos o que vocês trouxerem para nós e quem sabe podemos ajudar vocês de uma maneira mais direta até. Vocês não estão sozinhos nessas batalhas e contem conosco a partir de agora. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conversas sobre relações do dia a dia.